da nota, ela é falsa. Aí é evidente que o Inter, sabendo da nota, a nota foi divulgada publicamente, respondeu, enfim, e perguntamos ontem qual seria, afinal de contas, a opinião do Guerreiro nisso tudo. Porque os empresários dizem uma coisa, o Inter diz outra, qual seria a opinião? Faltava o Guerreiro se manifestar. E aí o Bruno Ravazoli entrou em contato com a assessoria de imprensa do Guerreiro, que respondeu para ele o seguinte: o Guerreiro não vai se manifestar publicamente, mas a nota divulgada pelo empresário do Guerreiro condiz com a opinião do Guerreiro sobre essa situação. Ou seja, Guerreiro e empresário estão juntos. A nota do empresário diz que o Guerreiro quer a rescisão de contrato imediata com o Inter, ou seja, Guerreiro quer sair do Internacional. Se estabelecendo esse cenário, a gente parte para uma avaliação que ela é detalhada e ela que vai gerar o debate de todos, evidentemente, do que vai ser de agora em diante do Paulo Guerreiro. Eu, sinceramente, acho que não tem clima. Um jogador que está aí disputando posição, que passa mais tempo machucado do que jogando, tá? Que entregou nesse tempo todo que esteve no Inter 61 jogos, 31 gols. A média do Guerreiro sempre foi boa. Aliás, no Inter é até melhor do que a média dele no Corinthians e no Flamengo. Mas que entrega um período à disposição muito menor do que aquele que é considerado adequado, eu vejo que o Inter tem que repensar realmente o custo-benefício do jogador. Não vejo o clima para o Guerreiro continuar desse jeito, com os empresários forçando a barra para o jogador sair, forçando a barra para o jogador rescindir. E aí eu preciso lembrar que no Corinthians, que foi o clube em que ele conseguiu ser decisivo, fez o gol do Mundial contra o Chelsea. No Corinthians ele saiu pela porta dos fundos, no Flamengo ele saiu pela porta dos fundos e pelo visto no Internacional vai sair pela porta dos fundos também. E isso fala muito sobre gerenciamento de carreira. Guimarães. Oi, bom dia a todo mundo. Oi, bom dia a todo mundo. Agora sim, né? Tô chegando bem aí, Zé? Ok, tá ótimo. Ok, obrigado. Eu acho o seguinte, ó, esse lance do Guerreiro aí é uma questão de empresário, né? É visivelmente uma questão de empresário. Existe uma nova relação hoje. Eu não sei os detalhes dessa questão, mas dá para identificar tranquilamente que é uma questão de empresário, diante de declarações, de coisas que aparecem e enfim, de algumas falas. Eu acho o Guerreiro um jogador importante. Agora, não pode, se houver alguma situação que envolva empresário e o próprio Guerreiro, quando o Guerreiro se cala, né, não fala nada sobre a nota oficial do seu empresário, sinal que ele compactua, que ele está endossando isso. E então, acho que nesse momento é um jogador que, entre o Inter e o Guerreiro, o Inter é muito maior que o Guerreiro, né? Eu acho um jogador importante, jogador de nome, mas o Inter tem outros jogadores para essa posição. Então, enfim, só acho que não precisava ser posição pública, né? As coisas podem ser lidadas de uma forma mais discreta, de uma forma interna. Me parece um desacerto. Eu também não senti a direção do Inter jogando contra o Guerreiro. Eu acho que tem algum tipo de desacerto, envolve evidentemente o empresário, e vai ser difícil dele ficar, mas que isso falar sobre coisas que talvez eu não saiba nesse momento, né? Gutierrez Sanches. Bom dia Zé, bom dia a todo mundo. Essa situação do Guerreiro tem várias práticas que a gente pode observar. A primeira delas é de um clube muito disposto a contar com ele, e foi o que o Inter fez durante todo o início. Ele chegou em agosto de 18, só foi atuar já quase no meio de 19, teve a lesão por bom tempo de novo, são quase 17 ou 18 meses dos 33 que ele tem de contrato teve até agora de contrato com o Inter. Ele ficou mais de um ano sem atuar, por circunstâncias diferentes, é bem verdade, mas fato é que o Inter demonstrou muita vontade de contar com ele, inclusive esse ano trabalhando para que ele atuasse. Eu acho que pode haver qualquer tipo de divergência, de conflito internamente, que daqui a pouco a gente até não saiba, que possa ter partido da direção do Internacional, de uma tentativa de aproximação para renovar. Isso eu estou pensando assim no pior dos cenários, com o pior comportamento possível do Inter. Mas nada justifica o que para mim é a perda de razão.
E aí eu não estou falando do direito, do que pode ser feito pelo Guerreiro como um funcionário, um trabalhador, um jogador profissional, que tem algumas questões bem diferentes daquele trabalhador comum, como a gente, como todo mundo aqui fora, digamos assim, desse mundo do futebol. O jogador tem um caráter diferente por ele ser famoso, ele tem a sua imagem. O próprio Guimarães acabou de falar, o Inter é muito maior que o Guerreiro, mas o Guerreiro tem seu peso, sim, no futebol e no mercado. Só que eu acho uma atitude muito antipática, de perder razão, quase que agressiva a nota do empresário do Guerreiro. E é aí que eu me pego. Ontem o Cristiano perguntava no Esperando Futebol, agora o Zé fez a mesma pergunta. Não tem clima, né? O jogador não quer ficar. O jogador, representado por seu empresário, não quer ficar. Vai dizer o quê agora? Não, então fica aí até o final do ano. Ele pediu para sair. Ele pediu uma rescisão de contrato. Não é aquela coisa de, não, ao final do meu contrato, no final do ano, eu quero voltar para o Peru para me aposentar lá. Não. É uma ruptura. É quase como eu disse, uma agressividade com a nota. Não é nada fora da lei nem nada. A gente está discutindo aqui como as coisas poderiam ser conduzidas. E eu sempre acho, isso em todas as situações, inclusive na minha vida, que as coisas podem ser construídas e feitas, manejadas de uma maneira bem mais calma, com a tentativa disso. Claro que em vários momentos é muito difícil, tem muita coisa em jogo, tem a imagem, tem a carreira de um jogador que já está chegando ao fim, tem dinheiro, tem tudo isso. Mas foi no mínimo muito antipático por parte do Guerreiro e seu staff essa nota que soltaram. O timing errado, não teve nada assim prévio que a gente soubesse, a própria situação de o Guerreiro foi desrespeitado publicamente. Eu não lembro, sinceramente, de nenhuma declaração nesse sentido. Algumas vezes, acho que por 2 vezes nas últimas semanas, Jason e eu entrevistamos até o João Patrício Hermann, já conversei com os dirigentes do Internacional, e nas poucas vezes até que se falou de renovação de Guerreiro com eles, olha, vamos renovar, vamos conversar, não sei, sabe, não entraram no assunto. Nada de, é um jogador que a gente não vai resolver, não vi nada de desrespeito. Achei o desrespeito, na verdade, a nota que foi soltada no sábado, a nota, perdão, foi no domingo já pela manhã, mas o que foi divulgado no sábado, solto pelo empresário, e depois a nota no domingo, foram, digamos, movimentos desastrosos, ao meu ver, para não dizer até desrespeitosos contra o Internacional. Cristiano Silva. Olha, bom dia, Zé, bom dia a todos. É interessante e importante a gente colocar aí a ordem dos fatos. No sábado, final de tarde, início de noite, o empresário do Paulo Guerreiro, Vinícius Prates, que tem aí empresário de Leandro Damião, de outros tantos jogadores, o Paulo Vitor do Grêmio, é um empresário que está cada vez mais buscando e crescendo no espaço do futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil. Pois o empresário Vinícius Prates declarou na imprensa que pediu a rescisão de contrato de Paulo Guerreiro, alegando que o jogador estaria insatisfeito com o descaso da direção do Inter. Isso aí saiu no sábado, final da tarde, início da noite. Eu estava de folga da Rádio Guaíba, mas trabalhando pelo site Gol. E como estava trabalhando, fui repercutir a notícia já divulgada na imprensa com o presidente Alessandro Barcelos. E bom, se é bom ou mal, não sei, mas eu fui o único jornalista do Rio Grande do Sul que conseguiu entrevistar Alessandro Barcelos em relação a a informação do empresário. E eu vou ler agora as declarações publicadas no site gol.com, feita a entrevista por mim, repórter também da Rádio Guaíba. Aspas para Alessandro Barcelos sobre a estação de Vinícius Prates no... O Vinícius Prates está mentindo. Em nenhum momento ele procurou a direção do Inter para falar de rescisão de contrato do Guerreiro. Não falou comigo, não falou com o Brax, Paulo Brax, executivo de futebol, e nem com o João Patrício Hermann, vice de futebol. O Inter não recebeu absolutamente nada sobre o pedido de rescisão de Guerreiro. Isso é uma das aspas. A entrevista seguiu e mais declarações de Alessandro Barcelos. Falo todos os dias com o Guerreiro e em nenhum momento ele falou sobre rescisão de contrato. Ele sempre manteve o mesmo comportamento, nem insinuou nada sobre o assunto. Pelo contrário, sempre disse que gosta de Porto Alegre. Ele comprou uma casa aqui, aliás, uma bela casa aqui em Eldorado do Sul, num belo condomínio, e comprou um terreno do lado também para fazer ampliar a casa. Seguindo,
ele comprou uma casa aqui, ele tem investido na cidade. Então este assunto de rescisão, tratado via imprensa pelo empresário, me causa estranheza, disse Barcelos, que falou mais. Vamos conversar com ele, Guerreiro, para tratar da renovação. Sempre destacamos que queremos renovar com o Guerreiro. Ele sempre disse que gosta do Inter, gosta da cidade. Agora, se não acontecer o acordo de renovação, ele vai cumprir o contrato com o Inter até dezembro deste ano, que é quando encerra o vínculo atual. Volto a afirmar, não existe nada de rescisão. Isto é mentira do empresário do Guerreiro, disse o presidente Alessandro Barcelos. Muito bem. A manifestação do presidente está aí, a nota, eu não sei se vocês têm ela na mão, se eu posso até abrir aqui para ler. Eu acho que ela é pertinente a gente fazer a leitura desta nota também, na íntegra, porque, como vocês já disseram, é uma nota de certa forma agressiva, e temos aí a manifestação do presidente do Inter dizendo que o Vinícius Prates, chamando de mentiroso, está mentindo, que não foi procurado. Eu me passei aqui na nota, está aqui no WhatsApp, vamos ver, cadê? Tem muita piada aqui no grupo do esporte, está aqui, sobre Paulo Guerreiro, vamos lá. Nota divulgada pelo Vinícius Prates. O jogador está insatisfeito com as recentes declarações públicas que os dirigentes do clube vêm fazendo constantemente sobre a situação contratual do atleta. Desde que chegou ao Internacional, sempre se dedicou integralmente, pedindo inclusive dispensa da seleção de seu país para defender o clube. No período em que esteve lesionado, Paulo investiu particularmente em sua recuperação e esteve à disposição da equipe em tempo recorde. O atleta, junto com seu empresário, pediram a rescisão contratual, já que ambos entendem que existe uma falta de respeito dos dirigentes com o jogador que sempre foi profissional e dedicado ao clube. As recentes manifestações do staff do jogador não falam e não são por conta de uma renovação, mas por conta das manifestações do clube que colocam em dúvida a permanência do jogador. Independente de qualquer situação, Paulo desperta interesse de diversos clubes do Brasil e do mundo, mas nunca expôs tais situações por respeito à ética ao Internacional. Atitude diferente tira parte dos posicionamento oficial do empresário do atleta. Veja bem, quando da entrevista do Alessandro Barcelos que fiz no sábado, ele chamou o Vinícius Prates de mentiroso. E agora, como está na nota, o atleta, junto com o seu empresário, pediram a rescisão contratual. O Inter disse que não chegou a rescisão nenhuma. Então, não é só o Vinícius Prates mentiroso. Segundo a nota divulgada pela assessoria do Guerreiro, o Paulo Guerreiro também está sendo chamado de mentiroso pela direção do Inter. Porque se não chegou pedido de rescisão, e ontem o Paulo Brax, executivo de futebol, disse que fala todo dia com o Paulo Guerreiro, e em nenhum momento ele insinuou, pediu formalmente ou informalmente a rescisão, Paulo Guerreiro também é um mentiroso. Bem, temos ainda a Ana e o Magno e o Orestes. Ana. Zé, é uma situação bastante complicada, né? Já parabenizando o Silva aí por toda essa correria, né, atrás da informação, porque a gente trouxe com surpresa, Muito né? obrigado. Acho que ninguém esperava, né, essa decisão, e principalmente algo que é uma acusação, sim, tanto de um lado como de outro, porque em nenhum momento parece que houve esse desrespeito, né, em relação ao jogador, tanto que sempre, eu me lembro quando se trouxe o Paulo Guerreiro, né, foi uma situação complicada, como o Oliveira mesmo disse, ele sempre sai pela porta de trás e diz que não seria assim aqui no Internacional, ele foi recebido com, né, todo aquilo que um grande jogador merece na sua recepção, estádio lotado, eu me lembro que muitas pessoas, era um dia comercial, num horário de trabalho, as pessoas acabaram faltando, teve gente sim que disse que poderia perder o emprego para recepcionar alguém com o tamanho do Guerreiro, e acho que fica uma relação bastante complicada, porque ele está repetindo um comportamento que teve em outros clubes. Eu vejo que ele poderia ser aproveitado, ele não está num clube pequeno, ele não está num clube que não está disputando grandes competições, eu fico bastante triste, porque claro, ele teve também problemas de saúde, ele recebeu todo o tempo que merecia para sua recuperação, ele nunca foi maltratado aqui no Internacional, é bastante estranho, eu recebi pelo menos
menos com bastante estranheza, principalmente uma nota que é agressiva. Não é uma nota que esconde, né, os motivos ou que coloca que foi num pleno consenso. Não sei se teve uma conversa antes mesmo com o Internacional, porque o Internacional se manifestou também surpreso nas suas primeiras declarações, inclusive com o que disse o Silva, revoltado com o que foi apresentado, porque ele não estava, né, na geladeira, ele não estava sendo maltratado. Eu, pelo menos, não vejo assim. Na realidade, ele recebeu mais oportunidades pelo status que ele tinha, pela qualidade que ele deveria apresentar. Ele até recebeu bastante oportunidade para mostrar o que realmente ele poderia fazer. Vejo que talvez com uma conversa com o técnico, com o Miguel Ángel Ramírez, não tenha talvez o intento de utilizar da maneira que ele queria ser utilizado pelo Internacional, mas ele também estava com dificuldade de corresponder, inclusive com brigas e reclamações ao longo do jogo e caminhando em muitas oportunidades, com um físico um pouco prejudicado. Eu via que ele não rendia tudo aquilo que o status dele tinha, né, como jogador seleção, como jogador definidor, e não é tanto pelo esquema tático, né, pela técnica que foi utilizado, pela maneira que ele era utilizado, mas sim pela resposta física que ele dava e até mesmo pessoal, de ter até alguns momentos em que a gente criticou bastante a postura dele dentro de campo, com reclamações, e até aquela, a gente fala, arrastando a perna sem necessidade. Bem, o Magno e o Orestes. Ezeldo, bom dia para ti, bom dia para os amigos. Eu acho que o Cristiano Silva exemplificou bem o que está acontecendo. É o seguinte, ó, o Internacional cuidou com tanto carinho, o Internacional contratou um cara que não podia jogar, um cara que estava cumprindo uma suspensão, o Internacional esperou até o último minuto para colocá-lo em campo, porque era um jogador de categoria, um jogador de seleção, um jogador que era decisivo para as pretensões de qualquer clube, é um grande goleador. Agora, eu não acredito que o Guerreiro esteja confabulando com o seu empresário. Eu acho que o Guerreiro, para resolver essa situação, tinha que matar no peito, botar a bola no chão e dizer, eu vou falar para o empresário. Tinha que falar. A opinião dele é a principal. A opinião do jogador é a principal. Não interessa se o empresário falou, o empresário tem as suas vontades. E não, eu tenho certeza que a direção do Internacional não falou mal em momento nenhum do seu jogador. Todos nós sabemos, nós não ouvimos em lugar nenhum, na televisão, no rádio, nos sites, em nada não se ouviu, ninguém falou mal. Eu acho que o Guerreiro é que tinha que matar no peito e falar, eu vou falar agora o porquê que eu quero sair, o porquê que eu quero rescindir meu contrato e o porquê que eu não quero jogar até o fim do ano com o Internacional. Eu acho que esse é o momento do Guerreiro. Agora, se ele vai falar, é muito difícil, eu acredito que não, mas aí estaria o ponto principal, a fala do principal envolvido, o Guerreiro. Magno. O Internacional foi um pai para o Paulo Guerreiro. Guerreiro está tratando o Inter como um filho ingrato agora. Ele está 3 temporadas aqui no Inter. Metade desse tempo suspenso por punição ou machucado. Sempre foi carregado no colo pelos dirigentes do Internacional, pela torcida do Internacional. Até mesmo passaram pano quando em jogos decisivos não correspondeu. Pelo contrário, aquilo que a Ana disse, arrastava em campo, mais reclamava do que tentava jogar. Orestes agora também matou a charada. Ele tende a aparecer, ele tende a falar, porque até que se prove o contrário, tudo isso que está acontecendo, asseverado pelo assessor, que ontem o Bruno Ravazoli conversou, e principalmente pelo presidente do Inter, que com o Cristiano Silva conversou, de que há mentira nessa questão. Guerreiro tem sim, ele, Paulo Guerreiro, não por empresário, não por assessor de imprensa, ele aparecer e dar a sua versão de tudo isso que está acontecendo. Porque vai ficar essa vai ficar essa mácula na passagem dele pelo Inter, caso ele próprio não se manifeste ou se retrate dessa situação. Porque eu não vi em lugar algum a direção do Inter, ou seus membros, ou qualquer pessoa do comando internacional falar mal do Paulo Guerreiro, ao menos publicamente. Isso nunca aconteceu. Isso eu nunca vi, ao menos. E se tivesse acontecido, teria sido assunto, até mesmo com a gente aqui no Ganhando Jogo, de uma exposição pública, que é o que o Guerreiro, não digo nem o Guerreiro, vou até isentar o Guerreiro dessa questão, porque até agora quem falou foi o seu empresário e seu assessor, através de notas. Eles estão colocando o Guerreiro numa saia mais do que justa e deixando impraticável a presença ou a continuidade dele no Inter.
E outro ponto também, e aí a questão técnica, do ponto de vista do futebol, o Guerreiro já está sentindo, ou o seu empresário também pode ser, está sentindo que o Guerreiro não vai ter condições de disputar uma posição com o Yuri Alberto ou com o Thiago Galhardo e já está tentando uma outra possibilidade. Mas ele tem de aparecer, ele tem de falar, porque senão essa importa dos fundos, a saída dele do Internacional. O que parece, Silva, é que tem alguma coisa que a gente não sabe. Ele fala de ser tratado de forma má, desrespeitosa, mas a direção não fala. Então o que pode ter é havido alguma eventual conversa entre ele e a nova comissão técnica, e o projeto para ele não seja aquilo que ele gostaria de ter, e ele está forçando uma barra para sair. Eu ouvi ontem durante o vestiário naquela... Tu quer informação agora ou tu quer esperar mais um pouco? Não, eu ia dar não, a informação é prioritária. Eu pensei que tu queria fazer um complemento de opinião, mas não, vai lá. A informação é o seguinte: ele é titular do Miguel Ángel Ramírez, tendo condições clínicas e físicas. Isso já foi dito, já foi deixado claro. E o Yuri Alberto é reserva para Paulo Guerreiro. Só que o Guerreiro tem uma tendinite no joelho, que olha, que depois dessas manifestações, eu não sei bem como era o grau dessa tendinite, mas como ele foi analisado pelo departamento médico do Inter, ele tem uma tendinite no joelho, aquele mesmo que ele rompeu os ligamentos, e não tem previsão de retorno. Mas já foi deixado claro pelo Miguel Ramírez, em condições, Guerreiro é titular. Evidentemente não vai jogar todos os jogos, e aí não é uma questão de ser bom ou ruim, é uma questão de ideologia, metodologia de trabalho do treinador. Ponto. Guerreiro é titular para Miguel Ángel Ramírez, é um jogador fundamental, já deixado claro pelo técnico. O futuro do Guerreiro está sendo debatido neste momento, lá no CT Parque Gigante. Eles estão conversando com o Guerreiro. Agora, eu não vou passar pano no Guerreiro. Essa manifestação foi tudo com aval do Paulo Guerreiro. Tudo com aval do Paulo Guerreiro. Se não foi, ele tem que processar o seu empresário, então. Mas foi tudo com aval do Paulo Guerreiro. Não, foi aval, ele concorda com tudo que foi dito? Não, Foi exatamente. O assessor do Guerreiro dele disse, vai dando toda essa margem. Não, mas é que não tem silêncio, Magno. O assessor dele disse, o Guerreiro concorda. O assessor foi claro, a opinião do Guerreiro condiz com a nota do empresário. O Guerreiro assina. Sinceramente. Só faltou pegar papel e caneta, mas o Guerreiro assina a nota do empresário. A nota do empresário fala que ele quer uma rescisão imediata, ou seja, Guerreiro quer... Gente, não há meias palavras. Guerreiro quer sair do Inter hoje. A verdade é essa, segundo o próprio Guerreiro. Para sair hoje, 2,5 milhões de dólares. Se não sair hoje, na metade do ano ele pode assinar um pré-contrato, sai em dezembro de graça. Mas tem que cumprir o contrato, disse o presidente. Agora tem um outro lado da moeda. O Guerreiro indo embora hoje vai dar uma economia, nós estamos em maio, né? Junho, julho, de quase 7 milhões de reais para o Internacional. Porque hoje o Guerreiro é o maior salário do elenco do Inter. É claro que o Inter, ele é o empregador, ele tem o direito de fazer a relação custo-benefício. Vale pagar X para o Guerreiro? Vamos lá. Bom, ele tem 31 gols em 61 jogos. Bom, nós temos uma ajuda para ele quando ele estava punido pelo doping. Bom, ele rompeu os ligamentos, vamos fazer o tratamento. E é obrigatório o clube fazer o tratamento e recuperar o atleta. Agora vamos ver aqui. Quantos gols tem o Guerreiro em clássicos grenais? Puxa, não tem nenhum. E quantos ele disputou? Disputou 10. Não fez nenhum gol? Não fez nenhum gol. Em clássicos ele não foi bem, mas ele tem uma média de 1 gol a cada 2 jogos. A média boa. A relação custo-benefício, quem vai fazer é a direção, que tem o direito de querer renovar ou não. Então deixa eu entrar nessa aí e ajudar a direção do Inter a fazer a relação custo-benefício, tá? O problema do Guerreiro nunca foi média de gols. Aliás, eu fui pesquisar as médias do Guerreiro no Corinthians e no Flamengo. A média de gols do Guerreiro no Inter é maior do que a média de gols dele em Corinthians e Flamengo. A média de gols dele melhorou, tá? Então não tem problema de média de gols. O problema do Guerreiro é que ele passa mais tempo fora do que dentro do time. Alguém fez o cálculo ontem, não lembro se foi o Bruno, se foi o Silva, alguém fez na programação, ou o Rodrigo Ramos. O Guerreiro ficou fora 15 meses, desde que chegou ao 17, Internacional. Cristiano. Já são 17 meses. Então, nossa,
É, claro, tem que computar mais recente. Então, cara, 17 meses dá 1 ano e meio. 18 meses seria 1 ano e meio, dá quase 1 ano e meio fora. Para um jogador, vamos lá, vamos pegar daqui pra frente. Tem Copa América chegando. Mês que vem, daqui 2 meses, tem Copa América, tá? O Campeonato Brasileiro não para em data FIFA. Paulo Guerreiro é o principal jogador da sua seleção. Eu fiz o cálculo quando saiu o calendário. Das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, os clubes serão desfalcados em 20 pelos jogadores de seleção. Ou seja, de 38 jogos do campeonato, em 20 o Inter não vai ter o Guerreiro para sua seleção. E aí dos outros 18 jogos restantes, tem que tirar o período que ele vai ficar suspenso, porque toma cartão à beça, gosta de uma incomodação. Tem que tirar o tempo que ele vai ficar machucado, porque também se lesiona, e até certo ponto natural, pela idade que tem. Então, assim, vale a pena manter um cara que te entrega, sim, uma boa média de gols, mas que não te entrega uma quantidade razoável de jogos, que passa muito tempo machucado, que frequentemente é convocado para sua seleção, que é presença constante no departamento médico e que em grandes jogos desaparece, vale a pena manter um salário tão alto para esse jogador, sendo que para a posição dele tem Yuri Alberto, que é um cheque em branco, e Thiago Galhardo, que é vice-goleador do Campeonato Brasileiro? Vale a pena manter esse cara? E que quer sair? Bem, são 11h32 agora. Nós estamos debatendo o futebol no Ganhando o Jogo e vamos até a 1 da tarde na companhia da nossa audiência, sempre discutindo os temas do futebol gaúcho e também do futebol nacional. Eu vou fazer o primeiro intervalo e depois a gente retoma para continuar, quem sabe, falando mais sobre Guerreiro. Se tiver alguma novidade, a gente vai atualizar dessa reunião que está acontecendo entre ele e a direção do Inter e também para falar dos jogos do final de semana, da derrota colorada e da vitória do Grêmio contra a dupla Caju nessa largada das semifinais do Campeonato Gaúcho. Voltamos já. E o que ficou do final de semana dos eventos do campo foram derrota do Inter e vitória do Grêmio. Vamos começar pela derrota do Inter. Ô Zé, diz aí, Silva. Permita, eu só queria continuar falando do assunto Guerreiro, porque eu acho que ele é um assunto muito forte que não se esgota em 30 minutos. Tá bem, Tanto que ele foi o assunto mais forte até mesmo que o jogo do Inter com o Juventude. Se tu permitires, é claro. Não, sim, eu até ia dar uma opinião, tu me atravessou, daí eu me recolhi, mas vamos lá. Ah, poxa vida, desculpa, eu achei que era um programa de debate, mas por favor. Eu também achei que fosse debate, daí todo mundo deu opinião, quando chegou a minha vez, tu me atravessou, eu me recolhi, fiquei meio intimidado, vamos lá. Não, na verdade, eu não te dei eu quis dar uma informação, mas a opinião é mais forte que a informação, desculpa. Não, ao contrário, Cristiano, a opinião tem preferência sempre. Vamos tocando. Tu disse que não se esgotou o assunto e que tu quer continuar falando sobre o Guerreiro, fica à vontade, vamos lá. Mais alguém sobre Guerreiro? Tem muita coisa para se falar sobre Guerreiro, né? Tem muita coisa. Oi, interrompi alguém, hein? Não, e só porque eu queria complementar ali, eu até abri o microfone, né? Mas o Zé, a gente fala assim no StreamYard que a gente vê quando a gente quer falar, mas o Zé lá não. Mas ainda sobre isso, né, Oliveira, e eu falo, o Guerreiro tem o tamanho para se posicionar e definir muito mais do que a sua equipe, né, que gerencia os seus contratos. Então, a gente até aceitaria, e mais ou menos, né, vindo de um jovem, alguém que não tem muita relevância, está começando na carreira, recebeu uma oportunidade de um time muito maior. Então, vale a pena, eu digo assim, queimar a sua imagem ou queimar a maneira que se posiciona, porque o Guerreiro vem queimando, né, eu digo, essa ideia de que ele não é um cara que termina os contratos, que ele não é um atleta, né, que tem um posicionamento tranquilo quando vai fazer uma rescisão, sempre tem alguma situação conturbada, né, para sua saída, e ele sempre se põe no papel, entre aspas, de vítima. Eu vejo que pela relevância que ele tem, pela força que o nome dele carrega, e principalmente por aquilo que ele já conquistou na carreira, ele poderia sim se manifestar, ele poderia sim falar publicamente, principalmente tentar uma rescisão de uma maneira mais calma, mas eu digo profissional até. Exatamente. Com o time que hoje que ele é contratado, porque ainda o Internacional, por mais que ele seja um jogador de seleção com todo esse tamanho, ele precisa ter uma boa relação com o seu contratante, que é aquele que fez o contrato, aquele que deu todo, que gente, olha o que foi o Internacional, ele comprometeu o orçamento, ele acabou se queimando com outros clubes, queimou negociações por causa do que fez, porque saiu como vilão, também junto com o Guerreiro, nesse meio tempo que ele saiu do Flamengo e veio para o Internacional.
Não, É uma repetição, né? Eu tô aqui com sites abertos, Guti, eu até coloquei no nosso grupo interno aqui, só para não perder esse fio, Guti, me desculpa, das manchetes, tá? Guerreiro não se arrepende de saída do Corinthians. Aspas pro Guerreiro. Não me viam como importante. Poxa, é importante, ele fez o gol do Corinthians no Mundial, tá? Fecha aspas. Manchete seguinte, sobre quando ele saiu do Flamengo. Cabo de guerra segue travado e Flamengo e Guerreiro entram em regressiva para o fim. Atacante não treina no campo nessa segunda-feira e dificilmente voltará a vestir a camisa rubro-negra. Manchete de quando ele saiu do Flamengo. Então é uma repetição de alguém e cara, só quem me conhece sabe como eu detesto esse termo, mas eu não consigo encontrar outro. É um mimimi assim, do tipo assim, não, mas eu quero ser tratado como o rei da cocada. Digo, não, mas se eu não for tratado como o rei no meu trono, eu não tô feliz. Não, o que ele queria que o Inter fizesse? Dissesse publicamente que o clube não existe sem Guerreiro e que vamos renovar e que ficaremos de joelho aos pés do jogador? Só um pouquinho, meu velho. Só um pouquinho. O cara, pra ter essa relevância, desculpa, o Guerreiro no Inter não tem nem título de campeonato gaúcho. Alguém pra ter essa relevância, cara, a carreira do Guerreiro é maravilhosa. Bayern de Munique, seleção peruana, levou a seleção uma Copa do Mundo, fez gol de Mundial no Corinthians, mas só um pouquinho, a carreira do Guerreiro no Inter, ele é só mais um na história. O Guerreiro no Inter não tem essa relevância toda pra ser tratado como se fosse o rei do negócio, meu velho. Não é assim, não. Eu solicito ao departamento de marketing do Internacional e algum artista que apague as fotos com o Fernandão levantando a taça do Mundial, da Libertadores de 2006, e faça ali a montagem colocando Guerreiro. Aí talvez haja uma satisfação. Guerreiro levantando a taça do Mundial, jogador mais importante da história colorada. Aí talvez fique tudo tranquilo e haja satisfação. Aquilo que a Ana falou da questão dele poder ter resolvido isso de outra maneira, isso eu acho que para mim é o principal. O cara pode ter todas as insatisfações dele, até as suas incertezas, seus receios do futuro, o contrato tá terminando, a idade já tá pegando, não sabe para onde vai, tem que ir agora, tudo isso é justificado ou justificável. O problema é a atitude em si, expor tudo isso externamente. Chegar para os dirigentes do Inter, convocar uma reunião, falar, olha, e aí, o que a gente vai fazer? Não, a gente não vai renovar, mas queremos contar contigo até o final do ano. Tá, então a gente quer sair agora. Não, mas sair agora não dá. Não, mas a gente vai sair. E resolve, como disse o Cristiano, paga a multa, sai do jeito que tiver que sair. Agora, expor só tem dois caminhos, né? Ou é de uma atitude desequilibrada, até antiprofissional, né? De todo o staff do Guerreiro, inclusive dele, de tomar essa atitude publicamente. Ou é uma estratégia, o que é feio para mim de qualquer jeito. Uma estratégia de jogar para a torcida, de jogar uma pressão para cima da outra parte, que nesse caso são os dirigentes do Internacional. Só tem esses dois caminhos. Ou uma estratégia muito mal executada, mal elaborada, na minha opinião, é óbvio, ou é uma atitude quase que incompetente profissionalmente no sentido de condução de carreira. Ô Guti, é o seguinte, ó. Vocês acreditam, vocês que acompanham mais de perto esse negócio do Guerreiro, ele está apto a ser convocado para a seleção peruana, preparo físico, problema no joelho, vocês acham que o Peru tem outro centroavante ou ele é imprescindível para a seleção peruana? Ele pode ser ou pode ficar fora da convocação? Oi, vocês me cortem se eu estiver cortando, tá? Para mim, o Guerreiro tem vaga cativa na seleção peruana. O grande nome da seleção peruana, ele é importantíssimo e com isso não tem nenhuma dúvida de que ele vai ser chamado, até porque não existe lá uma renovação. Se fosse uma seleção argentina, brasileira, enfim, alemã, até esses países se dariam o luxo de prescindir do Paulo Guerreiro pela renovação que vem. O Peru não tem essa renovação. No Peru, Paraguai tem o Roque Santa Cruz até pendurar a chuteira, sabe? Esse país tem seus ídolos até o momento que eles decidirem não jogar. O Guerreiro só sai da seleção peruana quando se aposentar. Não tem nenhuma... No Guerreiro tem um contexto histórico, né, Guimarães? Eu sei que muito se fala do Teófilo Cubijas e tal,
mas para essa nova geração, acompanhei de perto aqui a torcida peruana na Copa América, realizada aqui no Brasil e com jogos em Porto Alegre. Ele é o maior ídolo da história do futebol peruano. A gente compreende isso, concorda, isso é outra história. Mas em questões populares e de geração mais nova, ele é o maior ídolo da seleção peruana. Os caras... Bom, vocês todos aqui, eu acho, já sentiram isso. Os colegas do Peru ficam nos ligando, perguntando a situação do Guerreiro, como é que ele tá. Então, ele é, sim, bastante, hoje o que a gente tem de Neymar para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro, informação, notícia, marketing, é o Guerreiro. Uma vez eu fiz uma escala em Lima, tu entra, assim, aqueles fingers do aeroporto de Lima, que é um dos maiores do continente, é todo de propaganda, de telefonia, não sei mais o quê, com o Guerreiro. Ele levou a seleção peruana para a Copa, que a seleção não ia desde 82, inclusive levou com um gol dele, gol de falta contra a Colômbia. O Guerreiro representa muito, e o Guerreiro esteve numa situação física complicada na última Copa, arriscado a não jogar ou a ficar de fora, e o Guerreiro tem o projeto de jogar a Copa do Mundo ano que vem. Eu fiz a Copa América em 2019, né, os Jogos da Arena, eu fiz todos os Jogos da Arena, enfim, captei, né, coletei material para a rádio, e o material que eu fiz foi com um jornalista peruano, não me lembro o nome dele, mas um cara que muito falante. Não é o Fred Cora? Não é o Fred, não é esse, nem o Gerardo Santamaria, era um outro. E aí o cara me falou o seguinte: não, o Guerreiro já é o maior ídolo da história do futebol peruano. Ele passou o Teófilo Cubillas e passou um cara que tinha começado com o Guerreiro e foi deixado pelo Guerreiro, que era o Cláudio Pizarro. Foi um jogador que também fez carreira no futebol. Outro que estava com o Guerreiro era o Jefferson Farfán, que também foi um jogador deixado para trás do Paulo Guerreiro, que tem uma identificação muito grande com o povo peruano. Então, para mim, esse rolo tem a ver muito com o empresário, tem a ver, sim. Eu gostaria muito de ouvir o Paulo Guerreiro para saber o que ele tem a dizer. Porque é o seguinte, a pergunta que eu faria ao Paulo Guerreiro: Guerreiro, o que tu quer? Vamos lá, tu ganhou caminho, tá? Tu ganhou tempo de recuperação, tu ganha bem, tu é um titular, tu tem um cartaz, o salário é o melhor de todos. Vamos lá, o que tu quer? É só isso. Não, a premissa... Só isso, porque o tempo do doping foi o Inter que deu todo o suporte para que ele ficasse o tempo fora, né, estabilizasse, botasse a cabeça no lugar e voltasse. Aí o tempo da lesão grave, cara. A gente viu como foi grave a lesão, o Inter deu todo o suporte. O que tu quer? Essa é a pergunta. Se tu quer sair, vamos lá, mas aquela nota do empresário, ela não condiz com o que eu vejo que o tratamento, com o que eu vejo que o Inter deu de tratamento pro Guerreiro. Tem alguma coisa mal contada nessa história, essa é real. Não, pra mim a coisa mal contada é a seguinte: o Guerreiro tem sondagens, o Guerreiro tem propostas, o staff do Guerreiro é consultado por clubes importantes do futebol sul-americano. Teve uma proposta, inclusive, que foi pública agora na última janela, do Boca Juniors, que queria levar o Guerreiro. Tem outros clubes brasileiros que têm interesse no Guerreiro. E dentro desse contexto, o que eu estou imaginando e vendo dos empresários é o seguinte: os caras querem que o Guerreiro troque de ares. Para jogar mais tempo, não sei, para ganhar mais dinheiro, não sei qual é o objetivo principal. Agora, não tem nenhum problema querer sair, tá? Querer sair faz parte, ninguém é obrigado a ficar onde por algum motivo não tá feliz. O problema é mentir. Dizer que houve publicamente desrespeito, não, isso não houve. Pelo contrário, o Inter tratou bem até demais o Guerreiro. Esperou o Guerreiro voltar lá da questão do doping que ele tinha. O Guerreiro se machucou e todo o tratamento do Guerreiro foi feito com o Inter, acompanhamento. O Inter tratou bem demais o Guerreiro. Então não tem essa aí de teve desrespeito público. Isso não aconteceu. E acho que o Guerreiro dentro de campo correspondeu também. Fez gols lá contra adversários não tão fortes, ou até mesmo em grandes jogos, mas em várias decisões sucumbiu, falhou. Chegava jogo decisivo, o Guerreiro estava mais preocupado em reclamar de zagueiro e arbitragem do que de fazer gol. Em Grenal, por exemplo, foi um redondo fracasso. Agora,
Daí para querer dizer que o Inter não, porque teve desrespeito público, não. Aí a premissa ela é mentirosa. Querer sair não tem nenhum problema, velho. Tá cheio de jogador querendo entrar, querendo sair a todo momento, seria total direito dele. O problema é mentir que houve desrespeito público. Isso não aconteceu. Eu queria destacar que o Paulo Guerreiro, ele disse que tem, o staff disse que tem proposta do Atlético Mineiro, e o Ravazoli conversou com o Rodrigo Caetano, que disse que não tem proposta pelo Guerreiro. O Atlético Mineiro tem já 7 estrangeiros, e embora ele tenha contratado o Guerreiro para o Inter, tenha convido com o Guerreiro no Flamengo, o Atlético não tem interesse no Paulo Guerreiro. Aquele clube que tiver interesse, 2,5 milhões de dólares. Paga a multa rescisória, leva o Guerreiro agora. Ou negocia com o Inter, né? Sim. Tem uma coisa importante nisso. Agora, se quer diminuir o valor, aí vai lá e negocia, exatamente. Tem uma coisa importante nisso, tá? Que é a seguinte, a gente está classificando comportamentos do próprio Paulo Guerreiro, ok, e da direção, mas me parece que existe hoje, dentro do estádio Beira-Rio, uma nova relação envolvendo empresários e direção do Inter. Isso me parece claro. Houve um outro episódio que eu não lembro qual, porque as coisas vão acontecendo, estou me esquecendo depois, mas houve um outro episódio também envolvendo o empresário, tá? E me parece que é uma nova relação. Há uma Jorge nova... Machado. Machado, isso, obrigado. E o Curi também. Exato. Parece que existe uma nova relação, uma nova filosofia na lida com empresários dentro do Beira-Rio. É isso que me parece nesse momento, que tem uma nova... enfim, os empresários talvez tinham um outro tipo de relação e agora eles estão tendo peraí, não é bem assim. Não é mais como era antigamente. É o que está aparecendo, viu? Mas são situações diferentes. Jorge Machado reclama de atraso de pagamento de parcelas de uma dívida. Ele foi lá, ameaçou na FIFA, a FIFA não trata mais desses assuntos, e ele quer receber, parece que repactou a dívida. E o mesmo vale para o André Curi. No Jorge Machado a dívida é de 5 milhões de reais, com o André Curi a dívida, segundo o André Curi, é de 28 milhões de reais, que já vem de outras gestões. Então ele foi lá e repactou. O André Curi tem 3 jogadores no Inter, Yuri Alberto, Maurício e o Praxedes. Então ele tem o interesse, mas ele também defende, e os empresários conversam com a direção. Por que o meu jogador não é titular? Por que perdeu espaço? Está desvalorizando. Isso tudo acontece. Agora, eu queria só destacar, há pouco eu li no Facebook, comentário de ouvinte, e já ontem na interatividade também, vocês perceberam que os jogadores do Inter, eles marcam gols e não comemoram com o técnico, estão insatisfeitos com o técnico? Eu vou dizer sinceramente, tá? Sinceramente. A direção do Inter tem convicção no Miguel Ángel Ramírez. Bancou, contratou, ele tá aí trabalhando. Se o jogador tá com beicinho, tá insatisfeito, manda embora todo mundo, velho. Chega com essa balela que o jogador não gosta. Vamos parar com isso. Os caras estão recebendo em dia, pelo menos a CLT, que representa aí 40%, 50% do salário. Eu não gosto da metodologia. Meu velho, se tu não gosta, como é que quando tu vai pro exterior, tu vai lá, treina, arrasta a bunda no chão, fica no banco de reservas, dá uma mugidinha, uma gemidinha que tá no banco, mas continua lá. Aqueles que gostam, que trabalham, que se dedicam, fazem carreira no exterior. E eu vou pegar o exemplo do Tyson, 10 anos no leste europeu. O leste europeu não é a primeira linha da Europa, tava lá no leste europeu, ficou lá e fez carreira. Agora, se o cara tá com beicinho de jogar no Inter e receber em dia, então, velho, acho que tem que chegar alguém lá e começar a falar forte dentro do vestiário e acabar com isso aí. O treinador tá para trabalhar, fazer o time jogar. Jogador tem que jogar. E é isso. O Rodrigo Dourado foi na coletiva e disse, olha, eu não gostaria de jogar de zagueiro. Jogou de zagueiro ontem de novo, e foi mal, né? O gol do Juventude foi falha também do Dourado. Agora, quem avalia o técnico não é jogador. Quem avalia técnico é a direção, a torcida, mas mais a direção. Eu acho que tem que parar com esse mimimi. Agora vem o Guerreiro dizer que estou incomodado. Há pouco o Oliveira botou no grupo ali a maneira como ele saiu do Corinthians e a maneira como ele saiu do Flamengo. E o Oliveira eu li falou agora as também manchetes aqui. Parei um pouquinho, velho. Tu não quer cumprir o teu contrato, é 2,5 milhões de dólares.
Agora, se tu quer cumprir o contrato, tem que jogar. E aí a gente vai ver lá no final se renova ou não. É assim. Essa é a relação do empregador com o empregado. E essas relações aí dos empresários com o Inter, sabe que isso no fundo, e talvez bem no fundo, me soa até um bom sinal. Porque a relação de clube com empresário de futebol existe desde que o mundo é mundo. Tá? E essa relação ela foi potencializada nos últimos tempos porque, vamos lá, quem manda no futebol são os empresários. Quem manda no futebol não são os jogadores, não são os técnicos, não são os dirigentes, imprensa, piada. Quem manda no futebol são os empresários, tá? Eles que fazem o que eles bem entendem, eles quem ganham dinheiro, eles que fazem intermediação, eles que ficam com boa parte do faz-me rir, com boa parte da grana que gira no futebol. Eu tô falando, claro, do futebol de alto nível, onde tem esses milhões que a gente fala diariamente. Quando o empresário está muito feliz com o clube, tem uma relação muito próxima com o clube, está muito amiguinho do clube, desconfie. Tem coisa errada. Quando o empresário começa a virar a cara porque o clube não faz mais o que ele bem quer, quando o clube passa a não comer mais na mão dele, aí ele começa a se sentir acuado. Porque até então tudo que o empresário queria o clube fazia. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês lembraram nomes muito importantes e cada um por um motivo diferente. O André Cury se irritou com a direção atual do Inter, o Jorge Machado se irritou com a direção atual do Inter, agora o Prates Group, do Vinícius Prates, ele está irritado com a direção atual do Inter. Então é porque a direção atual do Inter não está comendo na mão dos empresários. E isso me parece um bom sinal. Até porque a reclamação, acho que é do André Cury, né, que já são de outras gestões, a dívida que o Inter tem com ele, por que não reclamou nas gestões anteriores e está reclamando só agora? Exatamente. Tem uma coisa, melhorei, gente, tô me virando aqui. Melhorei? Obrigado. Tá bom, vai lá. Só um pouquinho, Guimarães, só para não perder o fio da meada. O André Cury reclamou nas gestões anteriores, só não recebeu. Mas publicamente, assim? Eu só acho, Magno, que tem não até nem lembro na época, mas tinha uma dívida. Não, mas de dar publicamente que ele foi questionado, ele foi procurado, ele não bateu na porta do jornalista. As negociações, procurado, ele as negociações, Silva, tudo bem, mas as negociações sempre houveram, beleza? Agora, sempre aconteceram. Agora, ir publicamente para o microfone ou para uma rede social reclamar, eu não tinha visto. Tem uma coisa que é muito delicada nisso, tá? O Oliveira falou bem, os empresários mandam no futebol. E muitas vezes a gente viu o time de futebol ser montado por empresário há um tempo. Aqui no programa eu recapitulei, por exemplo, aquela era do Felipão, o time do Grêmio, todo ele montado pelo João Francisco. Como o Machado já montou o time do Inter, e, enfim, tem várias relações. Tá? Dá para ver que é uma nova relação, que não é um empresário que quer mandar. Só acho que a ruptura ela não pode ser tão drástica assim. Sim, eu estou pregando por uma espécie de diplomacia, uma espécie de relação política para não quebrar totalmente com o empresário, porque existe entre os empresários relação neles que daqui a pouco pode viabilizar algum tipo de negócio futuro que o Inter poderá fazer. Exemplo, o Inter quer um jogador lá e tem, mas esse empresário, eu fiquei sabendo que aquele empresário teve problema lá, a ruptura não pode ser tão drástica. Vou lembrar que isso aconteceu lá na gestão Fernando Miranda, onde houve uma seleção de empresários que podiam dentro do Internacional. Acho que não tem que ter uma ruptura tão drástica assim. O que está se identificando é boa, tá? De não comer na mão do empresário, mas não dá para ser feito esse processo sem diplomacia. Não dá para limpar do nada. As coisas não podem ser tão drásticas assim. Sim, eu, Zé Aldo, estou pregando por uma espécie de diplomacia e para que as rupturas não sejam tão rápidas assim. Nós temos notícias agora na sequência. Magno. Só quero fazer duas correções. Mais cedo eu falei o nome do aeroporto lá de Lima, e não é Adolfo Suárez. Adolfo Suárez é Barajas, em Madrid. É o aeroporto Jorge Chávez. Esse sim, o aeroporto de Lima. E segundo a correção, não existe a palavra houveram, a qual eu falei agora há pouco. Pelo amor de Deus, eu sou um dos caras que mais fica pirado quando esse tipo de palavra aparece em leitura ou em áudio, e eu fui vítima mentalmente disso aí. Não existe a palavra houveram.
como diria um amigo meu, não vareia nessa conjugação, né? Não, Zé, não ouve. Vareia, o vareia existe, houveram ou não? Menos. É. Fala, Silva. Quem me conhece sabe que eu sou dos mais críticos em relação a certas palavras que são ditas e não existem, e eu fiz isso. Perdão. Fala, Silva. Eu quero mandar aqui um grande abraço à nação tricolor. 40 anos hoje da conquista do primeiro título nacional do Grêmio. Parabéns, Grêmio, técnico Enio Andrade, Emerson Leão no gol, o Neymar, que fez ontem 60 anos, era um dos zagueiros daquele elenco, tinha Paulo Isidoro, Baltazar, o cara que fez o gol no Morumbi, Paulo Isidoro fez 2 gols aqui no Nilmar, né? Pois é, ontem eu falei Nilmar, me corrigiram para Neymar. Não. Bom, é o zagueiro, é Nilmar, né? É N-E-W. Nilmar. Isso. Ontem eu falei isso, disseram que era Nilmar. Então, enfim, qual é a pronúncia correta? Nilmar. É Nilmar com W. Nilmar, então tá bom. Nilmar, cara. Nilmar. Ele que ontem fez 60 anos, fazia parte daquele elenco. Então, parabéns, nação tricolor. Eu não vou saber a escalação de cor, eu sei que era Leão, Paulo Roberto, imagino eu, lateral direito, não sei se ele já tinha passado para o time principal, era o Leandro, lateral direito, a zaga tinha o Neymar, eu não me lembro quem era o outro zagueiro, sinceramente, o Casimiro, lateral esquerdo, era o De Leon já em 81? De Leon. Isso, Leão, Paulo Roberto, Neymar, De Leon, Casemiro. Aquele time da final tinha China. Meio-dia agora. Deu meio-dia. Notícias, depois voltamos. Retomamos ganhando o jogo, agora meio-dia, mais 4 minutos, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. A gente já vai retomar o debate, só para fazer um registro, recebemos agora há pouco aqui no estúdio a edição 38 anos da revista Gol, que já está nas bancas, a revista esportiva mais longeva da história da imprensa do Rio Grande do Sul. Nós nunca teríamos antes dessa uma revista dedicada ao esporte com tanto tempo de circulação. Então os dados aqui apontam 10 Copas do Mundo, 38 Libertadores, 17 Mundiais, 11 Olimpíadas, 38 brasileiros, 38 gauchões, 32 Copas do Brasil, 19 Sul-Americanas e 27 Recopas, que são contadas ao longo dessa história da revista Gol, que está falando aqui sobre a chegada de Tyson ao Inter. Ele retorna da gélida Ucrânia para aquecer o coração dos colorados. E tem uma série de matérias que eu estava lendo aqui, tá bem interessante mesmo, a essa edição de 38 anos da revista Gol. Uma longa matéria sobre a volta do Tyson e também tem outras relações, tem outras matérias sobre a revelação chilena que chegou ao Internacional, uma matéria completa sobre o Palácios está devendo ainda, uma matéria sobre o trabalho da base gremista que adota uma nova metodologia. Também nova metodologia está sendo implantada no Inter pelo Grossi, que chegou e que está buscando jogadores na base de toda a América do Sul. O novo comando do Grêmio com o Thiago Nunes, treinador que chega para assumir no lugar do Renato. Douglas e Falcão para conquistar a Liga das Américas, aqui falando do society do Grêmio. O Douglas barbudo ali agora jogando ao lado do Falcão do futsal. E, enfim, uma sequência de matérias muito interessantes nessa edição da revista Gol, para quem está agora falando inclusive sobre as finais do Campeonato Gaúcho nesta fase, nessas decisões de semifinais, e falando sobre dupla Grenal contra a dupla Caju. Tá nas bancas a revista Gol. Tá nas bancas. Só para complementar, a revista Gol tá nas bancas. Para complementar, tá? Leão, eu queria dar de cabeça. A graça é o cara lembrar e falar, entendeu? Sim. Um monte de gente veio colocar, obrigado a todos que ajudaram. Leão, Paulo Roberto, Nilmar, De Leon, Casemiro, China, Paulo Isidoro, Tadei, Tarcísio, Baltazar e Odair. O técnico Enio Andrade contra o São Paulo. Esse eu vou tentar. Tem que tentar, né? Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Marinho Chagas, na época no São Paulo. Meio de campo tinha. Vai faltar um jogador, mas Renato, que era o Renato Pemúdio, que saiu do Guarani e foi pro São Paulo. Não era o Chicão? Não, o Chicão já tinha saído. O Chicão acho que estava no Atlético. O Chicão é vice-campeão brasileiro 80. Como eu estava dizendo, Renato, Everton era o outro meia. Aí Zé Sérgio, Paulo César, Serginho e Zé Sérgio. Eu não me lembro do volante, cara, só. Quer que eu fale aqui? Fala. Elvio.
Elvio. O resto eu acertei, né? Valdir Pérez, Getúlio, Dario Pereira, Oscar, Marinho Chagas, Elvio, Renato, Everton, Paulo César, Chulapa e Zé Sérgio. Time de Carlos Perfeito, Alberto Silva. é isso. E ainda entrou Assis no lugar de Everton. Isso aí. E no Grêmio entraram o Jurandir no lugar do Tadei e o Renato Sá no lugar do Odair. Parabéns, boa lembrança, 40 anos do momento que o Grêmio transcendeu, em termos de títulos, né, o estado e ganhou seu primeiro título fora do Rio Grande do Sul de grande expressão e que deu ao Grêmio o patamar de jogar uma Libertadores, depois um vice-campeonato nacional em 82, de forma com erro de arbitragem, né, e daí a Libertadores de 83 e o Mundial. Esse foi o jogo em que o Baltazar fez o gol iluminado, como disse o nosso querido Hans Olina, é isso? Foi esse, né? Ele disse mais coisa também, né, Luiz Magno? Está derretendo o iceberg, transformando em um picolé muito gostoso. É verdade. Que não fez sentido, mas é isso, cara. Parabéns aí ao Grêmio, 40 anos do título. Claro que faz sentido. O São Paulo, o Morumbi cristalizou, virou um iceberg. Toda aquela expectativa, 100 mil torcedores no Morumbi gelaram com o gol de Baltazar. E ficou muito gostoso. Vamos entrar nos jogos de ontem, gente? Vamos lá. Vai, Guti. Ah, tá, é comigo? Não, é que tu perguntou se a gente podia falar dos jogos. Claro que todos esses assuntos abordados anteriormente são muito importantes, né? A história do Grêmio e também a situação Paulo Guerreiro. Não sei qual jogo vocês querem, se por uma questão cronológica falar primeiro. Vai no Inter. Pois é, eu ia falar do Inter. Cara, a primeira coisa que a gente precisa falar, e não é que isso seja assim preponderante, serve para os dois, e vamos falar a verdade, o Cristiano Oliveira tem dito isso há bastante tempo, o Juventude também não é um time que quebre a bola, não é um primor, mas o Marquinhos Santos, e é até criticado pelo Oliveira isso, o Marquinhos Santos é um cara que gosta de jogar um pouco mais, propor um pouco mais. Mas a gente precisa falar um pouco do gramado, né? É lamentável que a gente numa semifinal de Campeonato Gaúcho, em que pese todas as circunstâncias, o Juventude se preparando seu estádio para a Série A do Campeonato Brasileiro, é lamentável que a gente tenha um gramado daquele. E até não foi tão bom o gramado Centenário, mas primeiro isso, né? Prejudica, obviamente, o jogo. Eu estava me preparando, claro, para o jogo do Grêmio, a gente fez o jogo do Grêmio mais tarde e fiquei, obviamente, observando o jogo do Internacional. Por isso até acho que o Oliveira pode falar mais sobre tudo que aconteceu. Mas é um fato que o Inter ontem, né, acabou sucumbindo, e em vários momentos o Oliveira ainda disse, olha, o Juventude é melhor, preciso falar, o Juventude é melhor. No primeiro tempo teve algumas ameaças, no segundo também. Teve depois a troca do Dourado para trás, né, e isso já começa a ficar um ensaio cada vez mais, digamos, planejamento do Ramírez de botar o Dourado de zagueiro, que ontem correu atrás do Marcos Vinícius, ele e o Heitor, e só correram atrás, né? Porque no gol do Juventude não deu para buscar, estava bem adiantado, como é a linha do Internacional, e não teve mais jeito, o Inter acabou sendo derrotado. Mas, pós isso, eu acho que a gente está, não sei se pressionando demais, porque também se trata do Internacional, então é um clube gigante do continente, do mundo, e a gente precisa entender essa pressão, mas o que fica assim de a gente entender o resultado, a gente entender o desempenho com todo o contexto de ontem, para um contexto maior de trabalho ainda curto, ainda breve, do Miguel Ángel Ramírez. É bem possível de se reverter, até acredito que o Inter vá reverter essa semifinal contra o Juventude, mas em alguns momentos ainda falta bastante coisa para esse Inter evoluir. Miguel Ángel Ramírez, ele tem boas ideias, boas explicações, mas às vezes a execução ainda peca, e a gente não pode deixar de falar só porque é início de trabalho, só porque acredita que possa evoluir. É um fato, é o que tem no presente agora, né, Oliveira? Ontem, sobretudo, foi uma vitória tática do Marquinhos Santos,
que fez uma marcação bem interessante. Ele não colocou o bloco tão alto assim como ele havia dito na entrevista pré-jogo, e ali eu até mencionei, olha, se ele vai fazer o que ele está dizendo é um suicídio, e ele não fez. Era aquela coisa ali de... O Cláudio Duarte diria que é o pega-ratão, foi mais ou menos isso. Ele não marcou pressão, o Inter, ele não foi lá no goleiro tirar a bola do Inter, mas ele montou o seu time marcando da intermediária ofensiva para trás. Não era um time lá atrás fechadinho, porque aí daria o Inter campo para o Inter progredir, mas também não era um time exposto, dando bote no goleiro, porque aí daria espaço, que é tudo que o Inter quer. Ele marcou da intermediária ofensiva para trás e fez algo muito interessante, porque se o modelo do Inter é um modelo baseado no jogo de posição, que nada mais é do que a busca por vantagem, que é a busca por gerar espaço e a busca por exercer vantagem numérica, nada mais justo por parte do Juventude do que não deixar o Inter com vantagem numérica. E a ideia era a seguinte: deixa o portador da bola, em geral o Lucas Ribeiro, ficar com a bola e fecha as opções de passe. O que o Lucas Ribeiro vai fazer? Vai atravessar o campo num pique de 100 metros? Não vai. Vai tocar pro lado? Não dá, o zagueiro do lado tá marcado. Vai recuar pro goleiro? Pô, se recuar pro goleiro, beleza, recua, não vai mudar nada. Vai tentar a ligação direta? Aí a zaga do Juventude rebate, e o Rafael Forster foi um dos destaques do jogo, justamente nesse controle que ele teve de primeira bola para cima do Yuri Alberto. Então essa foi a postura do Juventude na marcação: não deixar o Inter sair com vantagem numérica. Fecha o passe e deixa o jogador da bola ficar com ela, fecha as opções de passe. A partir daí, ele colocou seus dois volantes, o João Paulo e o Matheus Jesus. O João Paulo, veterano, anos de Curitiba, está na Juventude há algum tempo também. E o Matheus Jesus, jovem, alto, forte, pertence ao Corinthians, jogou o último brasileiro pelo Bragantino. E aliás foi afastado por indisciplina, e tomara que bote a cabeça no lugar esse ano, porque é bom jogador. Ele colocou esses dois volantes, João Paulo e Matheus Jesus, para vigiarem o Edenilson e o Maurício. E a partir daí o Inter ficou sem opção de passe por dentro, porque o Rodrigo Dourado, que foi muito mal como volante, muito mal como zagueiro, ele errou completamente a leitura do jogo. O Rodrigo Dourado, ele voltava, ele baixava atrás de Lucas Ribeiro e Cuesta para tentar desenhar uma saída de três que ontem não ia funcionar, como de fato não funcionou. Se ele precisa de uma vantagem numérica, ele tinha que se colocar, conforme a marcação do Juventude ontem, na frente e não atrás, porque atrás ele seria mais um, na frente ele seria a opção de passe projetado para a partir daí acionar algum dos meias. O resultado é que o Dourado foi para trás dos zagueiros, os meio-campistas avançaram esperando essa bola chegar e criou-se no meio-campo do Inter um buraco extraordinário, onde não havia uma alma sequer de camisa vermelha, e o Juventude acabou controlando o setor com o passar do tempo. Então, sem a bola, foi uma vitória tática do Juventude para cima do Inter, e essa vitória tática foi confirmada, por óbvio, com a bola, porque aí o Juventude também soube o que fazer com ela. E o que ele fez com ela? Explorou o tempo inteiro as costas da zaga do Inter exposta. O Capixaba, partindo para cima do Moisés, foi um dos bons jogadores do Juventude. O Matheus Peixoto fazia aquele balanço entre os dois zagueiros para não tirar de um cuidado específico Cuesta e o Lucas Ribeiro. E do outro lado, o Marcos Vinícius para cima do Heitor. O Marcos Vinícius teve um lance que ele saiu cara a cara com Lomba e adiantou demais a bola deu ali num cucuruto do gramado e escapou dele. Teve um outro lance que ele tentou de carrinho e não alcançou, e depois a terceira chance que ele teve, ele fez o gol num belo lançamento do Wesley, e ele, Marcos Vinícius, arrancando as costas do Heitor e do Rodrigo Dourado, que mais uma vez errou completamente a leitura. Ali ele tinha que acompanhar o cara para trás e não tentar na frente abafar, não havia o que abafar, o cara estava correndo nas costas dele. Então ali errou completamente o sistema defensivo do Inter, e o cara entrou 30 metros na frente do Lomba, só conduziu a bola e fez o gol. Uma vitória justa do Juventude, uma vitória que passa sobretudo pelo aspecto tático. Se alguém tiver na interatividade perguntando sobre a arbitragem, a vitória não passa pela arbitragem. A arbitragem não foi protagonista do jogo. A arbitragem estava cometendo um erro
que era a marcação de um pênalti inexistente, e o VAR chamou para corrigir esse erro, e o erro foi corrigido, portanto não foi pênalti, um acerto do VAR ao dizer que não houve o pênalti. E a má atuação do Inter também não passa pelo gramado, o gramado era ruim, o jogo ruim passa pelo gramado, agora a atuação do Inter não, porque o Juventude também é um time que gosta da bola, também é um time que troca passes, também é um time que faz saída curta, também é um time que valoriza a posse de bola, também é um time que chama adversário. Então o gramado, ele foi ruim pros dois. A atuação do Inter, a derrota do Inter, ela não foi só por causa do gramado ruim, não. Foi uma vitória do técnico do Juventude sobre o técnico do Inter. Na minha leitura, não tem como negar isso. Nós temos dois times que têm uma ideia de jogar um jogo de proposição, de controle de posse de bola, de infiltração nas linhas do adversário, de chicotear o adversário, de circundar a área, de pressionar pelo gol, mas sobretudo de ter a bola e joquear o adversário, manusear para lá e para cá, a partir do controle do jogo pela posse de bola. O Inter não conseguiu fazer isso. A equipe do Internacional tem muito mais recursos técnicos, o time do Internacional tem muito mais alternativas de banco, o time do Inter tem uma folha infinitamente maior que a do Juventude. Nessa relação aí, o Juventude é o pequeno e o Inter é o grande do confronto, e aí não dá para não direcionar para o técnico uma crítica. Ele perdeu no confronto de ontem para o técnico Marquinhos do Juventude, o Miguel Ángel Ramírez. Há uma grande manifestação de torcedores inconformados com o trabalho do Miguel. Eu acho que o trabalho dele é muito bom, os percentuais que a gente vai analisar de aproveitamento dele são excelentes, mas particularmente no jogo de ontem, ele foi completamente envolvido pela proposta organizada pelo técnico do Juventude. Mais alguém sobre o jogo? Concordo bastante com essa tua fala, Zé, e eu acho que principalmente o que a gente vem diagnosticando é que em certos momentos parece não ter recursos suficientes, porque a gente fala, o Kudê tinha um bom aproveitamento, mas reclamava muito dos recursos humanos. O Kudê também não pode entrar nessa ideia de que o pensamento do que ele quer do Internacional seja maior do que aquilo que ele tem disponível. Ele, por mais que a gente tenha algo nota 10, mas se não é possível chegar no nota 10, no nota 7, com vitória tem que conseguir alcançar. Eu acho que essa é a principal dificuldade, porque eu já vejo algumas substituições, sempre os mesmos recursos, sempre as mesmas ideias no segundo tempo. Eu acho que, claro, concordando com o que o Guti disse, é um início de trabalho, mas daqui a pouco esse discurso vai ficar batido, o tempo está passando, as competições vão dar sequência e elas não vão ficar mais fáceis, elas vão ficar mais difíceis. E vejo que o Miguel Ángel Ramírez, ele tem, claro, uma ideia de futebol, por distribuição, por zona, mas ao mesmo tempo ele precisa ter recursos para o tudo ou nada, quando ele precisar enfrentar um time um pouco mais cascudo e ao mesmo tempo mais retrancado. Eu vejo que essa tem que ser uma ideia, que a ideia dele, claro, é bonita, é um futebol maravilhoso, europeu, mas não tendo material humano, não tendo ainda a capacidade de apresentar o que ele pensa, ele tem que ter outros recursos para conseguir uma vitória, porque está sempre nessa necessidade, assim, já chega com uma dificuldade, é claro, vai conseguir virar, mas e se não conseguir? Claro, vai ser uma crítica, o torcedor começa a ficar preocupado, porque é uma competição, é o gauchão, né, gente? Vem de um momento positivo, mas daqui a pouco vai pesar essa derrota e pode levar a uma eliminação. Geraldo. Ontem a atuação não foi boa. Ontem, diga, Orestes. Eu só quero rapidamente falar sobre isso aí, sobre o jogo. Domingo, agora no Beira-Rio, eu tenho absoluta certeza de que o Internacional e o Juventude vão fazer um jogo de mais qualidade, pelo gramado, é claro, porque são duas equipes que jogam no mesmo efeito. Bola no chão, troca de passes, velocidade, isso aí o gramado não vai prejudicar, vai ser um belo jogo de futebol. Agora, uma coisa impressionante, eu sei que o gramado foi ruim, mas eu fiquei preocupado com o time do Internacional, o torcedor deve ter ficado preocupado também, com respeito ao Rodrigo Dourado. Veja você que no momento em que ele foi para a zaga, o Rodrigo Dourado não tem velocidade, ele tem um sentido de marcação, ele marca bem, ontem não marcou bem, e aí o cara fez o gol. Mas a velocidade que o menino do Juventude colocou em jogo, o Marcos Vinícius, jamais o Rodrigo Dourado poderia apostar velocidade com ele, não tem a velocidade que o menino tem, quer dizer, o cara fez um baita de um gol e a marcação estava errada, então quer dizer, eu acho que o Rodrigo Dourado voltando para jogar de zagueiro
não vai dar certo no Internacional. Mas Tomara todo pra zagueiro... Mas ele tava mal de volante também, né? Ele como volante estava muito tem mal esse no lado. jogo Também não estava jogando. Cara, o Lindoso entrou melhor. É difícil, outra coisa, O Lindoso entrou melhor que ele. é difícil um O time zagueiro que joga, ter mais velocidade que um que atacante. o time que joga, Cristiano, do jeito que o Internacional jogou ontem, se não chuta gols, não consegue criar uma oportunidade de ouro para fazer um gol, não vai ganhar o jogo, cara. Faltou competência no ataque do Internacional. O Inter teve ontem, assim, ó, algumas... O que teve de situação? Nem foram chances perigosas, mas lances, finalizações pelo menos. 2 do Maurício, primeiro tempo, que ele tentou ali minimamente se desprender dos caras e finalizou as 2 para fora sem muito perigo. E no segundo tempo, um chute no meio da rua do Praxedes, da intermediária, que o Marcelo Carné defendeu firme embaixo. O Marcelo Carné ontem não sujou a camiseta. O Inter não foi aquela coisa assim, Juventude ganhou o jogo, mas o Inter martelando e bola na trave, o goleiro melhor em campo. Não, o Juventude ganhou e os votos para melhor em campo ontem foram espalhados. Lateral direito do Juventude, o Paulo Henrique foi muito bem, Rafael Forster foi muito bem, o Capixaba jogou bem, o Zé acho que votou no Marcos Vinícius que fez o gol. Então assim, os votos foram espalhados e todos no Juventude, nenhum voto no goleiro. É a prova de que o coletivo do Juventude funcionou e que o Juventude não sofreu pressão. E aí entra essa parte da escolha dos melhores em campo. Um lateral e um zagueiro. Parou ali. O Inter parou ali. Ontem teve uma jogada. Guti, tem uma situação particular nesse lance. O cara do passe, o Wesley, ele que tinha que ser neutralizado. Porque quando tu tá com os teus zagueiros lá no meio campo quase, muito longe da área, se eles pegar o atacante de frente, a desvantagem é imensa. A vantagem, a chance, a possibilidade de vitória será do atacante que vem de frente para pegar essa bola lá atrás da zaga. Porque ele parte de frente, o cara até virar, o atacante já passou. E os jogadores mais altos, a velocidade inicial, ela é mais lenta que os jogadores atacantes mais baixos. O Dourado, até ele virar, o cara já tinha passado. Mas por quê? Porque o Wesley foi sensível, ele teve percepção, foi esperto, ele viu a possibilidade de meter a bola por entre os jogadores do Inter por cima. E aí quem teria que ter sido marcado, teria que ter sido neutralizado, era o passador, o assistente, o Wesley. Mas é que tinha 3 caras nele, Zé. Ele descola o passe no meio dos 3, só que aí, eu vou usar um termo meio pedante talvez, ali é a questão do reajuste corporal. Ali tu tens o Dourado e o Heitor, os dois se olhando. E a bola passa entre eles, encobre os dois e pifa o Marcos Vinícius na cara do gol. Tem que saber minimamente quem é o adversário. O Wesley pegou a bola de costas, girou para a esquerda. É óbvio, ele é canhoto, ele vai girar para a esquerda sempre. E deu o passe por cobertura, o passe por cima do Dourado e do Heitor. Aí, parceiro, já reajusta. Se percebe que não há impedimento, se percebe que o jogador tá correndo nas tuas costas, caminha para trás, corta, não tenta ir para frente. Eles tentaram ir para frente, parece que bugou a cabeça, deu tilt. Os caras foram para frente quando não tinha nada para fazer na frente. O único passe ali, isso é leitura de jogo. O único passe possível ali era por cima deles. Então vai pra trás, parceiro. Não deixa o cara correr nas tuas costas. Te atropelei, Guti, desculpe. Não, eu queria falar, é quase que o contrário, mas foi bom que o Oliveira deixou um gancho. Que ele falou ver o jogo, perceber o jogo. E eu vou agora pro sentido contrário, que é na fase ofensiva do Inter, o Lindoso, e a gente sempre vem falando isso aqui, o cara da primeira função do meio-campo do Inter, seja lá qual for o apoio pelos lados, qual for o número de jogadores na retaguarda, se com 3 zagueiros até, mas esse cara mais central do meio-campo, que abre o meio-campo do Inter, vai ter que entender muito a sua, digamos, importância em fazer parte desse numeroso ataque, né? Desse número maior de jogadores lá na frente. E ontem o Lindoso entendeu isso quando ele entrou no jogo. Eu até falei, tava com o Cristiano Silva do lado, tava o Guimarães também, a gente tava na redação esperando pro jogo do Grêmio, e eu falei, olha como o Lindoso entendeu, ele dá o passe, ele vai à frente, e logo depois o Cristiano Oliveira também falou sobre isso. Eu não sei ainda, eu tô tentando observar isso no Inter,
se daqui a pouco é uma falta de entendimento ou é uma falta de fixar nos jogadores, que vai ter que ser sempre isso. E é difícil, se pode ser uma questão física, mas às vezes dá a impressão, e ontem o Edenilson saiu, não digo irritado, e é normal, não estou fazendo aqui polêmica, o Cristiano acabou de dizer, né, que tem gente falando sobre não comemorar com o Miguel Ángel, o Dourado fala em só quebrar um galho na zaga e é colocado novamente no jogo seguinte, naquela posição, ainda que seja no meio do jogo, mas ainda falta um entendimento melhor dos jogadores do Inter sobre a maneira como o Ramires quer jogar. Bem, o ouvinte está reclamando, dizendo que, em verdade, o culpado na origem do gol do Juventude é o Maurício, que quis dar um ganchinho no meio-campo. Eu confesso que não lembro. Ele tentou dar um balãozinho e perdeu a bola. Eu não me lembro, porque o narrador tá ali no embalo e tal, a gente vai descrevendo o lance, mas não vai... Não, mas eu lembro, eu tô dizendo, o Maurício tentou dar um chapeuzinho e perdeu a bola. Então ele pode sim ter uma parcela de culpa nesse gol. Pelo que o Oliveira está confirmando o que está dizendo o nosso ouvinte Lucas, que está aqui interagindo conosco. O sinal vai marcar 12h30, nós temos ainda o Grêmio. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse jogo do Inter? Cara, Zé, tá todo mundo chamando, eu acho, sem retorno aí, Zé. Só tem um detalhe. Tu tá me escutando, Zé? Tô te ouvindo, super bem. Tá, é que o Guimarães está falando, está chegando só no meu retorno. Não, então, pra mim o Guimarães não chegou. Não, tá no meu também então, aqui, Guimarães. Segura aqui. Não. Pra mim então, tá também. Não tá chegando em lugar nenhum. Guimarães não está no ar. Estamos o nosso rapaz da TI tá ali trabalhando. Do Inter. Eu queria falar sobre o jogo do Inter. O Cudê, acho que foi a Ana que falou, que o Cudê ano passado também, quando jogou em Bento, reclamou do gramado e até teria dito, olha, se é para jogar num gramado assim, tem que contratar outro técnico. E eu acho que vale o que o Cudê disse no ano passado, vale para o Miguel Ángel Ramírez. Mas é preciso, evidentemente, que não vai ser sempre um gramado ruim. O Inter, na 95% dos jogos que vai enfrentar no ano, não vai ser num gramado como foi lá o de Bento. Vai começar o Campeonato Brasileiro daqui a 20 dias, os gramados são excelentes. O pior gramado que o Inter vai enfrentar no Brasileiro vai ser, sem dúvida nenhuma, o melhor gramado do Campeonato Gaúcho, não tenho a menor dúvida disso. Então, isso prejudica. Mas não foi só essa vez que o Maurício tentou dar o chapéu que o Juventude ficou na cara do Lomba. 2 oportunidades antes, o Juventude também ficou na cara do Lomba. E não foi o Maurício tentando dar chapéu lá na frente. Tem um erro de posicionamento, tem que acertar a marcação, isso evidentemente que leva tempo. O Campeonato Gaúcho é o local ideal para organizar um time visando o brasileiro, que é a competição de maior importância, e é claro, a Libertadores da América também. Eu quero agora, estou curioso para ver, no jogo do próximo domingo, aliás, é sábado, Inter e Juventude, no gramado do Beira-Rio, como é que vai funcionar? Porque o gramado lá vai ser bom. Os jogadores do Juventude também reclamaram do gramado lá da Montanha dos Vinhedos. Mas no gramado do Beira-Rio, como é que vai ser? Estou curioso para ver também como é que vai ser, por exemplo, contra o Olímpia quarta-feira, que muito provavelmente o Inter vai ter o Tyson em campo, já que o Palácios está suspenso. Aliás, o Palácio tem que estrear pelo Inter ainda, né? Tem que estrear, mas é um garoto. Também não. Eu acho que daqui a pouco seria interessante não insistir tanto com ele se ele não tá dando resposta. Pode ser. Cara, o Palácio Ramírez jogou lá do humano, né? Ele veio sem família por causa da Covid, tá com dificuldade de se adaptar, a língua e tudo mais. Mas então dá um tempo pra ele, até pra não torrar, né? Exato. Eu não tô aqui passando até pra não torrar, né? Lado humano. Só isso. Eu acho que tá certo, mas todo mundo tem o lado humano. Daqui a pouco um outro jogador tá com o filho doente em casa, o pai tá longe lá em outra cidade doente. Isso aí todo mundo tem o lado humano. Agora, para preservar o próprio Palácios, seria interessante daqui a pouco ele dar uma curtida no banco. Eu acho que o Caio Vidal deve ter lado humano também e foi meio que arquivado. O Pego, claro, sim, foi arquivado completamente. E só uma coisa, cara, que eu gostaria de novo de insistir, tá? Se o gramado de ontem fosse um tapete, se o jogo de ontem fosse em Wembley, o Inter teria jogado do mesmo jeito. A derrota do Inter, o gramado ruim, ele pesou para que o jogo como um todo, o espetáculo como um todo não fosse bom. Agora, o gramado ontem, vamos lá, ele prejudicou mais o Juventude do que o Inter. Porque o Juventude pode dizer que perdeu um gol pelo gramado ruim. Aquela bola que o Marcos Vinícius adianta, a bola bate num cucuruto, volta na canela dele e sobra pro Lomba. O Inter não. O Inter não perdeu o gol pelo gramado ruim.
Então o gramado é desculpa, a arbitragem é desculpa. O gramado foi ruim para os dois. Se o Juventude fosse um time que jogasse só com base no balão, em cruzamento para área, em bico para cima, aí tudo bem, não sentiria o gramado. Ele pode jogar até no meio da rua, no asfalto, que não interfere, jogando, dando bico para cima. Não é o caso do Juventude. Também joga no chão. Então o gramado ontem ele foi ruim igualmente para os dois times. E até acho que se prejudicou mais alguém, foi mais o Juventude do que o Inter. Ô, Cristiano, é o seguinte, eu acho que o Juventude, se o Internacional no sábado jogar dessa maneira contra o Juventude que ele vem jogando, o Juventude vai agradecer. Para jogar dessa maneira, Orestes, ele vai ter que ter um gramado igual o do estádio da Montanha. Isso não vai acontecer. É inegável que a vantagem que o Juventude tem, ela é muito boa. Joga por um empate. E se perder por um gol de diferença, vai para os pênaltis. O Inter vai ter que correr muito para conseguir reverter esse quadro ruim. Mas eu acho que o Inter tem condições, tem estrutura e tem um elenco melhor que o do Juventude para reverter. Só que tem outra situação interessante. O Juventude vai ter uma semana inteira para descansar e o Inter tem um compromisso importantíssimo pela Libertadores, quarta-feira contra o Olímpia. Eu tô chegando agora bem aí? Tá no ar. Tá sim. Bem, tô chegando bem, eu quero saber. Como diz a música, que ela tá mais ou menos total, bem bom, não vai ficar. Pelo jeito não. Então vou só dar hoje não vai rolar, tá? Mas vou dar só um pitaco. Mas agora tá bom. Existe no gol uma questão conceitual. O Maurício errou, mas num outro momento em que ninguém errar, ou alguém dá um passe errado, ou houver uma jogada de transição do time adversário, vai pegar a defesa em linha alta, porque é um conceito jogar em linha alta. Rodrigo Dourado jogando em linha alta é perigosíssimo, porque ele não tem recuperação, é lento. Se não tiver um zagueiro com poder de recuperação, ou seja, com velocidade para parar a jogada, o Inter vai tomar mais gols assim. Vou lembrar que com o Eduardo Cudê, o Inter lembra do Corinthians, lembra do Bahia, lembra do Atlético Goianiense. 3 jogos no Campeonato Brasileiro em que o Inter, jogando com linha alta, sofreu e houve contra-ataque do adversário para poder fazer gol. Um deles até foi uma falha do Cuesta. Então, se o Inter continuar jogando em linha alta, vai ter que jogar com um jogador, pelo menos, com um bom poder de recuperação de lance. No elenco do Internacional, eu vejo bem um que está machucado, não está disponível, com o Rodrigo Moledo, e vejo mais ou menos um outro que é o Lucas. O restante, para mim, não tem poder de recuperação suficiente para que o time jogue em linha alta. Então, o pensamento do Ramírez, ele é de equilibrar o jogo com a bola, que é um jogo que invade o campo do adversário integralmente, e o jogo sem a bola. Recompôs, retomou a posse de bola ao adversário, ligou rápido em contra-ataque, vai ser cara a cara sempre com o Marcelo Lomba. Isso aí é uma questão conceitual também, e não só uma questão de o Maurício errou. Também houve ali um problema sistêmico para o Inter ter tomado o gol do Juventude. Bem, são agora 12h36. Nós estamos debatendo o futebol no Ganhando o Jogo pela Guaíba, intervalo e já voltamos. A categoria bancária sempre esteve na linha de frente da pandemia. Por isso, todo cuidado é pouco. Coloque a máscara ao sair de casa e nunca tire na agência. Se tomou a primeira dose da vacina, observe a data da segunda. Não aceite atendimento sem agendamento. Fique protegido aí, que seguiremos lutando aqui pela sua proteção. Nunca esqueça, Covid mata. Proteção salva. FETRAF RS e sindicatos filiados. E se você está em casa, mas precisa consultar, a doutora do outro lado da sua tela vai estar. E se precisa de receita, não tem que se preocupar. Ao final do atendimento, no e-mail vai chegar. E quando for consultar, pode até estar no sofá, na sua casa, do seu jeito. Na Dr. Clean é só agendar. Chegou o Dr. Clean On, o consultório online da Dr. Clean. Você quer anunciar em rádio, TV, jornal ou mídias digitais? Venha falar com a Conconexão. Nós temos a proposta certa para o seu negócio, pequeno, médio ou grande. Com planejamento adequado, sua empresa é mais efetiva. E com ideias diferenciadas, sua propaganda é mais surpreendente. Ligue 51-3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Conconexão Comunicação e Marketing, a sua parceira de negócios. 3384-4000.
Tudo que a gente gosta pro dia começar, a família reunida pra compartilhar. Um café com leite Itália, um momento especial. Zero desnatado, semi ou integral. Com amor e cuidado, tudo fica mais gostoso. Leite Itália. Do campo para a mesa, Leite Itália. Saudável, saboroso e agora com tampa rosca. A campanha de vacinação contra a gripe já começou na Panvel. Está na hora de garantir a imunização contra a gripe H1N1 tetravalente. Com a vacina do laboratório GSK. Na Panvel, a aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados, em ambientes individualizados com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Vacina contra a gripe é na Panvel. Faça logo a sua. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Meio-dia, 38 minutos, meio-dia e 38 minutos, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. O Inter teve esse tropeço, perdeu para o Juventude, tem a chance da reversão no sábado, em princípio é sábado o jogo, e o Grêmio, por sua vez, ganhou. E agora vai para um jogo de confirmação no final de semana. Vitória do Grêmio de 2-1 sobre o time do Caxias. Também não foi uma vitória assim tranquila, né, gente? O comentarista foi o Guimarães. O Guimarães já não está mais conosco. A vitória foi tranquila até certo ponto, viu, Zé, do Grêmio contra o Caxias, porque o Caxias, no primeiro e no segundo tempo, ele deu uma equilibrada legal, e a vitória só veio no final num pênalti, que foi pênalti, o VAR confirmou, mas foi meio que uma bobagem do zagueiro do Mateuzinho do Caxias. Enfim, ela aconteceu, o Grêmio eu acho que está mostrando uma evolução em relação ao Grêmio que vinha jogando na época do Renato, mas ainda tem muito que melhorar. Algumas coisas que eu não entendo, por exemplo, por que o Darlan não joga? O Darlan hoje é a terceira alternativa do meio campo. O Maicon entrou o Lucas Silva e o Darlan não entrou. O Darlan tem que ser testado, aí o Thiago Nunes tem que dar uma olhada no Darlan. O Mateuzinho não está jogando bem faz horas. Isso tudo ele tem que corrigir, tem que ver, porque acertar a situação do Mateuzinho no meio campo. O Diego Souza, puxa vida, o Diego Souza agora está apelidado de tanque. Todo gol que o Diego Souza faz eu lembro de ti, Zé Aldo. Eu lembro Tá o quanto tu criticou a contratação de Diego Souza. E ele tá aí. Não é só tu, viu, Silva? Tá aí mais uma vez, Ana, balançando as redes e, de certa forma, dando uma resposta a José Aldo. Lembra também do Thiago, não? Qual Thiago? Thiago Neves? É. Eu lembro, ali tu acertou. Ali tu foi bem, ali tu criticou e acertou. Mas o Diego Souza tu errou. Errei, e reconheço que a minha avaliação estava equivocada, que ele está revertendo a expectativa, mas o meu sentimento é que ele fosse pior ainda que o Thiago Neves. E só que ele está bem, está fazendo gol. Algumas coisas que estão acontecendo no Grêmio, tá? Que são, enfim, o tempo dirá se serão boas ou ruins, né? O Grêmio tem um esquema diferente, tá? Depois de muitas temporadas, o Grêmio ele tem um sistema diferente. O Thiago Nunes explicou isso ontem, até na pergunta do Gutierrez. O Thiago Santos é o volante fixo, o Matheus Henrique cobre mais à frente, mais pela faixa da direita, e o Jean-Pierre mais a faixa da esquerda, esses dois alinhados, formando um 4-1-4-1. O Grêmio tem um sistema diferente daquele sistema que era o 4-2-3-1. O Matheus Henrique está mais à frente, junto com o Jean-Pierre. O Thiago Nunes, ele justificou o rendimento ruim do Matheus Henrique a essa. Eu acho que eu não gostei do Matheus Henrique ontem, tá? Eu achei ele muito enrolado, mas muito enrolado de novo. Ele é um jogador que vai ter que aprender a tocar essa bola com mais velocidade. Ele tem um poder de marcação que é ruim. Daqui a pouco o Thiago Santos, que é um ótimo marcador, vai ficar sobrecarregado, tá? Esse é o medo que eu tenho. Tem duas fases do jogo básicas, que são com a bola e sem a bola. O Thiago Santos é muito bom marcador, mas vai sofrer. Ontem eu não gostei da atuação dos laterais. E o gol, que é Caxias, é uma troca de sistema. O Grêmio tinha uma marcação individual e agora defende espaço, ou seja, uma marcação mista, na verdade, né?
em que predomina o jogador no seu espaço. Ali tem que trocar, não dá para jogadores mais baixos defendendo o primeiro pau. Rafinha e Matheus Henrique eram esses jogadores, eles estavam ali nos seus espaços, mas eles não conseguiram cortar a bola. Não adianta nada o cara ficar no espaço dele se ele não cortar a bola, né? A marcação não é só ficar no espaço, a marcação tem que ter um corte também. E para mim foi uma falha defensiva bem significativa, o gol marcado pelo Caxias. São ajustes. Eu achei uma atuação razoável do Grêmio, tá? Mas uma atuação que é diferente de outras que o Grêmio venceu jogando mal. Achei que uma atuação do tipo assim, o Grêmio, ele ajustando algumas coisas, pode dar um jogo mais interessante. Foi o que eu percebi da partida de ontem, em que o Breno foi muito bem e o Diego Souza, mais uma vez, definiu lá na frente. E é bom dizer também, né, que foi um bom jogo, uma boa leitura, prévia, inclusive, do Lacerda, né? Ele colocou o Marlon para marcar mais, que é um volante, colocou na lateral direita, usou o John Lennon, que é um lateral mais ofensivo lá na esquerda, na ponta esquerda, mudou bastante o time do Caxias, teve seus méritos. A impressão que dá, claro que tem todas as questões táticas ontem, o próprio Matheus Henrique, como o Guimarães falou, jogando um pouco mais à frente, o Grêmio está ainda melhorando nesse quesito. O lateral esquerdo, sinceramente, eu entendo quem tem muitas críticas sobre o Diogo Barbosa, mas o Cortez, ele tá desde o início da temporada jogando como titular e sendo, com todo respeito ao jogador, o pior jogador do time de jovens do Grêmio. Ele virou titular, claro que teve a Covid do Diogo Barbosa, como eu disse, não há uma confiança plena no Diogo em relação à titularidade, e aí veio o Cortez, mas ele vem sendo, se não pior, o segundo pior, é quase que uma regularidade. E é difícil a gente pegar no pé de um jogador, mas às vezes faz falta. É uma função muito importante para ajudar a defender e para ser um cara a mais no auxílio, no apoio, quando for à frente. E ele tem, infelizmente, tem feito falta, obviamente. Ontem até completou 200 jogos com a camisa do Grêmio, merece todas as homenagens, o reconhecimento do torcedor, mas ele não vem mais rendendo, não vem mais ajudando. Isso fica evidente quando a gente vê isso. Ontem, para mim, o que fica é que venceu a qualidade do Grêmio. Acho que até as equipes se igualaram na questão tática, o Grêmio teve muita dificuldade, mas tem maior qualidade, isso é inegável. O Jean-Pierre está cada vez entendendo mais que ele pode ser mais vertical e mais rápido, ele tem distribuído mais rápido o jogo, indo mais à frente, e o Matheus Henrique ele vai ter que entender muito mais a função dele. Ele não estava bem, eu era um cara aqui que defendia bastante, dizia que o coletivo é que estava prejudicando muito alguns jogadores do Grêmio, entre eles o Matheus Henrique, talvez mais o Matheus Henrique, mas agora ele está recebendo, acho até que toda a liberdade, o carinho do Thiago Nunes para jogar com essa liberdade que o Thiago tem dado a ele. E aí ele tem que evoluir, pode ser um início, pode ser uma adaptação, mas ele precisa evoluir sim. Ontem ele foi abrir um passe para a direita, tinha o Léo Pereira mais à frente e o Rafinha mais atrás. Ele tocou entre os dois, assim, direto pela linha lateral. Isso é um erro de execução, é um erro de passe, é um erro de fundamento. Não sei se não está prestando atenção, se está pensando à frente de repente, mas tem que executar bem aquilo que está acontecendo no momento também, né? Dá para ver algumas mudanças de uma forma assim bem clara. Tem algumas mudanças do Grêmio que são visíveis. E é claro que essas mudanças elas vão acontecer a conta-gotas. Porque é natural que assim seja, né? O Grêmio vinha há quase 5 anos jogando de um jeito e agora chega um novo técnico, se ele resolver mudar tudo do dia para a noite, vai ser um caos, né? Então ele vai mudar aos poucos, vai colocar algumas pitadas de Thiago Nunes no time do Grêmio. Quais são as primeiras mudanças que já estão visíveis? Uma é essa mencionada da troca do esquema. O Grêmio é natural que ainda por vezes se posicione em 4-2-3-1, né? Muito tempo jogando nesse esquema, desde antes do Renato, né? Com o Roger já era 4-2-3-1. Então é natural que às vezes o movimento, a memória tática do jogador o leve, né, para essa disposição. Agora está muito claro que a orientação é para se posicionar num 4-1-4-1, com o Thiago Santos à frente da zaga, o Matheus Henrique mais para a direita, Jean-Pierre mais para a esquerda, e aí os dois pontas do centroavante. Essa é uma troca já visível e explicada ontem, né, como lembraram, pelo Thiago Nunes na coletiva na pergunta do Gutierre. Outra troca, para mim, nítida no time do Grêmio, é um aproveitamento diferente ao Diego Souza.
O Diego Souza com o Renato, ele era o centroavante de área. Aquele pivô, aquele cara que ficava o tempo inteiro na área, jogando de costas, prendendo os zagueiros. E com o Thiago Nunes, nesses 3 jogos, especialmente mais os 2 últimos, o Lanús e o jogo de ontem, deu para ver um Diego Souza com bastante liberdade para sair da área, né? Um Diego Souza que caminha ao redor da área, que volta para buscar jogo, porque o Thiago Nunes entende no Diego Souza, também falou sobre isso na coletiva, que o Diego Souza é um volante de origem, que virou meia e virou segundo atacante, virou centroavante. Ele tem a técnica para jogar no meio-campo. Ele não tem mais a parte física para ser o meia, mas a técnica, a qualidade para sair da área, buscar o jogo, né, fazer um pivô, abrir um espaço para ultrapassagem de ponta, isso ele sabe fazer muito bem. E era um movimento que o Renato não conseguia fazer no Diego Souza, ou daqui a pouco enxergava que não deveria ser feito. Mas com o Thiago Nunes ele começa a ser um atacante mais móvel, podem reparar. O Diego Souza não é mais aquele cara que fica apenas esperando a bola dentro da área. Ele sai bastante, ele ajuda no processo da construção das jogadas e também libera espaço nessas saídas dele da área para infiltração, especialmente do Léo Pereira e do Ferreira. E aí a outra troca também visível, e também já foi bastante debatido pelo Guimarães e pelo Gutierrez nos últimos jogos, é o modelo de marcação não da fase defensiva, mas da bola parada defensiva, que é diferente, que é aquele modelo agora, uma marcação bem mais mista, com o Renato antes, era muito clara a marcação do Grêmio, era o escanteio, por exemplo, era o Diego Souza na primeira trave e depois cada um por si, é o famoso cada um pega um, cada um casa com o seu e vai até o fim, tá? Era o Diego Souza na primeira trave e o resto individual. Agora muda. Agora tem o jogador da primeira trave, a área é subdividida em várias zonas e cada jogador tem a sua zona. É natural que o início desse processo ainda haja algum problema para até pegar no tranco. Se os caras estão há 5 anos jogando de um jeito, vão jogar de outro agora, é natural que demore um pouquinho para pegar. Mas de tudo isso, o importante é que o Grêmio está ganhando. Por que é importante? Porque nesse momento de transição, nesse momento de mexida, nesse momento de troca, o resultado ele é fundamental. O resultado ele vai respaldar as eventuais oscilações que são naturais. Contra o Ipiranga, o Gutierrez comentou o jogo, o Grêmio teve grandes momentos e péssimos momentos. Contra o Lanús, era o Guimarães, a mesma coisa, bons momentos e péssimos momentos. No jogo de ontem, mesma coisa, bons momentos, momentos mais ou menos e péssimos momentos. É uma oscilação muito grande dentro do jogo e, gente, essa oscilação é normal em relação à mudança de trabalho de comando técnico. Então o importante é o quê? Para respaldar essa mudança e essa oscilação necessária, ganhar. Não jogou tão bem contra o Ipiranga, mas ganhou. E já deu para ver algumas coisas novas. Não jogou tão bem contra o Lanús, mas ganhou e deu para ver coisas diferentes. Não jogou tão bem contra o Caxias, mas ganhou e deu para ver outras coisas novas. O resultado positivo ele está respaldando essas mudanças a conta-gotas do Thiago Nunes. E a qualidade do grupo também. A única mudança. Mas eu quero ver, e a grande expectativa é quando enfrentar times da mesma prateleira, ou próximo da prateleira do Grêmio, ali em relação à qualidade. O Grêmio também ganha pela qualidade do seu grupo, isso é inegável. Mas quando tiver um enfrentamento com, sei lá, times da Série A, com exceção do Juventude, que chegou agora na Série A, nem jogou ainda depois do seu retorno, mas com times de mais poder, de uma qualidade melhor, eu tô curioso para ver. A única coisa que não muda, e o Guti foi muito feliz ontem no depoimento dele, é a letalidade do Diego Souza. Com o Renato, com o Thiago Gomes, agora com o Thiago Nunes. Aí é que tá, Magno, não mudou a letalidade, mas mudou o que o Cristiano Oliveira falou do movimento, e o Cristiano tava falando dos bons momentos. Esses bons momentos do Grêmio são muito interessantes. Não é algo assim, nossa, deslumbrante, meu Deus, é uma máquina, antes que alguém possa aqui achar que a gente esteja indo por esse caminho, não é o caso, é longe disso. Mas o gol, e o Guimarães observou bem no depoimento dele depois do primeiro gol do Grêmio, claro, o segundo foi pênalti, né, outra história, mas foi um movimento do Léo Pereira, ele ia receber a bola quase que entrando do lado esquerdo na área do Pitol.
Só que, claro, teve um desvio da zaga do Caxias, e aí lá do lado direito, mais pro lado direito, dentro da área, estava posicionado o Diego Souza. Para ver, não tô nem falando do movimento sem a bola, do movimento dele mais livre, saindo um pouquinho mais da área e participando bem das jogadas, mas é da movimentação deles como atacantes mesmo. Daqui a pouco trocar de lugar, confundir a zaga adversária, e foi o que aconteceu. Foi uma boa triangulação entre os 3 caras do meio campo, é bom que se diga isso. Foi Thiago Santos, Jean-Pierre e Matheus Henrique, com o Thiago Santos tendo uma importante participação na jogada. Ele tentou o passe mais difícil para encontrar o Léo Pereira, não encontrou o desvio, e aí tinha ali o Diego Souza também muito bem posicionado, e aí na hora de finalizar, em que pese o zagueiro do Caxias dentro do gol praticamente ter deixado passar achando que ia sair, ela não saiu, entrou no cantinho. Mas são movimentos que, quando são esses bons momentos, como disse o Oliveira, são movimentos bem interessantes. Eles vão ter que ser feitos com mais perfeição ainda, vão ter que ser feitos com mais frequência e, como disse o Silva, contra equipes mais fortes. Mas esse trabalho, esse movimento e essa participação em grande número de atletas, isso fica interessante da gente ver o Grêmio jogando. Bem, o Grêmio sustenta o título contra o que vier do outro lado. Ontem nós falávamos sobre essa questão. Esse fator pode estar pesando nessa reta final, menos para o Grêmio, talvez mais para o Inter, que o Inter está com 10 anos sem títulos de expressão nacional e com 5 anos sem títulos gaúchos. Então, os jogos da volta do sábado e do domingo, Magno, poderão ter esse elemento, esse componente. O do peso pela ausência de títulos, ou da necessidade de conquistar o Campeonato Gaúcho para ter um título para entregar para sua torcida já na temporada. E agora há pouca confirmação por conta da federação que a decisão, os 2 jogos vão ser nos domingos 16 e 23, às 4 da tarde, os 2 jogos. Que coisa boa, maravilhosa. Os 2 jogos da final. Isso, 16 e 23 de maio. Eu só queria destacar uma situação no Grêmio que eu acho que ela ainda é preocupante, que é o sistema defensivo e a maneira como ele vaza. O gol do Caxias foi um erro de posicionamento, de marcação, e uma defesa importante que fez o Breno, numa cabeçada queima-roupa, também a defesa do Grêmio ali não conseguiu evitar. Quem evitou foi o Breno, que está ali para isso, evidentemente, e a qualidade dele também o ajudou nisso. Isso aí acho que é uma situação que o Thiago Nunes tem que ter uma certa atenção, e claro que ele está trabalhando para isso, mas me preocupa a maneira como a defesa do Grêmio vem vazando. O próprio gol no lado do Caxias foi uma bola que não rebateram, ficou pererecando na área e sobrou pro Tontini bater. Aquele também foi um erro para mim. E é bom lembrar, porque eu quero fazer um elogio também ao VAR, o VAR do jogo do Inter e Juventude, que foi marcado um pênalti que não foi, e o VAR do jogo do Caxias, que foi marcado, que chamou para marcar um pênalti que foi, e anulou um gol que também tinha uma irregularidade. Se não tem VAR nesses 2 jogos, a história seria outra, e hoje estaríamos falando da polêmica, do gol o mal que foi feito de maneira irregular, aquela coisa toda. Aliás, o Caxias pegou pesado na reclamação um pouco. Né? Esse é o ponto, né, Gotti? O Lacerda, beleza, ali na hora no calor ali do acontecido, sem ter visto, sem um recurso de televisão para analisar, beleza, reclama, faz lá toda aquela história que aconteceu, se quiser, porque é o calor do jogo ali. Agora, depois, já numa coletiva acredito, já tendo visto os lances, sustentar isso e tentar levar o resultado unicamente para a arbitragem, e que foi correto na anulação do gol do Caxias e foi correto na marcação do pênalti em cima do Ferreira, completamente descabida a declaração do Lacerda na entrevista de pós-jogo. Mas tem pior que isso. A declaração do diretor de futebol lá do Ademir Bertoli, né, ele dizendo, olha, porque aqui os funcionários do Caxias escutaram um técnico do VAR que veio montar o VAR aqui, dizer que viemos aqui para garantir o resultado para o Grêmio. Ele escutou, o funcionário do Caxias escutou de um profissional da área técnica que monta os monitores, faz todo o cabeamento para a câmera de TV. O cara da técnica, ele não é o operador do VAR, ele não é árbitro.
E aí foi jogado no ar como se fosse daqui a pouco o árbitro de VAR que diz: vim aqui para garantir o resultado pro Grêmio. Falta um pouquinho mais de responsabilidade. O cara é dirigente. Hoje de manhã, não pode jogar isso no ar assim. Hoje de manhã já pediu desculpas, mas fez o estrago, né? Uma declaração completamente fora da realidade. Claro, deve fazer justiça. Hoje de manhã pediu desculpas, questão do calor de jogo e tudo mais. Por isso que não dá para brincar com essas coisas, que sempre tem uma porta que atravessa a voz do cara, é brincadeira. Daí dá o rolo, não né? Nem importa que atravessa, o cara ficou sabendo e ele que botou no ar. Ele que escancarou. Olha, porque meu funcionário escutou o técnico do VAR. Mas o técnico do VAR, meu amigo, é que nem tu dizer pro Leonel de Souza, operador de mesa, comentar sobre não, cara, é cada um na sua área, e o técnico do VAR, não tô aqui desmerecendo ninguém, técnico do VAR é importante, todo mundo é importante, mas cada um no seu quadrado. O técnico do VAR não é o árbitro do VAR, é isso que eu quero dizer. Problema mesmo é o coitado do Bruno Covas, que abandonou a prefeitura ontem porque está com problema de câncer, hoje começou a ter sangramentos no estômago e acaba de ser entubado na UTI. Que Deus proteja ele. Ficamos por aqui. Vem aí na sequência as notícias do correspondente Guaíba com a Fernanda Bagatini. Depois, na sequência, teremos o Boa Tarde Brasil com o Júlio Ribeiro. E o debate do Ganhando o Jogo volta amanhã às 11 da manhã. Até lá, tchau.